Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente faz para inserir no nosso site uma logomarca, né? É muito comum a gente ver na maioria dos sites as empresas colocarem a logomarca lá no navegador, né? E com isso faz uma propaganda daquela marca. Então, nós vamos aprender como que a gente faz isso, é muito simples, a gente utiliza só o HTML também. E vamos aprender também como a trabalhar com âncoras. O que seria isso? É uma espécie de link, né? Quando você faz uma diferença bem básica, o link normalmente, quando você clica no link, ele vai chamar uma outra página, né, um outro arquivo, ou ele vai fazer um link com uma página externa, né, do seu site, vai carregar um outro site. Então essa é a noção de link. A âncora é uma definição, ela tem algo mais restrito, então a gente consegue fazer uma navegação no próprio arquivo onde foi inserida essa âncora. Então agora nós vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou voltar aos arquivos aqui. Eu já deixei aqui o arquivo que a gente estava trabalhando na última aula. Então tá aqui. O que acontece? Para a gente fazer a logomarca, para a gente conseguir colocar a logomarca aqui no nosso site, nós vamos precisar de uma logomarca, né? Só que quem já tem a logomarca vai tentar fazer o quê? Diminuir a logomarca e tentar inserir. Agora, como eu não tenho nenhuma logomarca aqui, de forma bem simples, nós vamos abrir aqui o Paint e vamos tentar fazer uma aqui, para a gente ver como que fica. É lógico que esse aplicativo não é o apropriado, né? Apropriado para a gente fazer esse tipo de coisa, mas a nível didático, né, eu quero que vocês aprendam e vejam que é simples de fazer. Então vamos lá. Eu primeiro vou trocar o tamanho desse fundo aqui, porque na verdade esse fundo branco aqui, essa página branca, vai transformar na minha imagem. Então eu preciso diminuir, porque a logomarca lá, ela tem que ficar bem pequena. Então, ó, um tamanho bom de logomarca, eu vou trabalhar em pixels e vou colocar aqui 32 pixels de altura e 32 pixels de largura, mas vocês podem testar aí para ver como que isso vai se comportar. Normalmente 32 é o padrão, tá? Para a gente trabalhar com ícones no navegador. Ficou muito pequeno para a gente ver, por isso eu vou aumentar aqui o zoom. Vou colocar o zoom aqui no máximo, zoom de 800, beleza. Agora eu vou pintar esse fundo aqui para a gente conseguir enxergar melhor quando essa logomarca estiver lá. Não sei, vou colocar aqui um azul e vou colocar um caractere aqui no meio. Tamanho 16, eu acho que vai ficar bom. Vou colocar uma arroba, só que eu esqueci de trocar a cor. Coloquei uma arroba, beleza. Agora eu vou clicar aqui fora. Ficou uma imagem distorcida, sim, por conta do tamanho da imagem e do tamanho do zoom que a gente está configurado aqui. Tranquilo, ficou um azul com uma arrobazinha lá. Acho que ficou legal. Vamos salvar. Na hora de salvar, eu tenho que ficar atento na onde que está a pasta que eu estou desenvolvendo no site. No meu caso aqui, o index está aqui dentro de aulas web e eu vou salvar aqui dentro de imagens. Então eu vou colocar o nome dela aqui de logo. E agora eu vou escolher qual tipo de imagem. Ó, eu posso salvar também em PNG. E também JPG. Uma diferença bem marcante desses dois tipos de imagem aqui, né, uma diferença prática para a gente tentar entender, é que se você salvar a imagem em JPG, normalmente o fundo dela não vai ficar transparente, tá?
Então, às vezes, você vai tentar tirar o fundo branco de uma imagem, né, e não vai conseguir, principalmente pelo tipo dela. Então, quando você quer fazer esse tipo de coisa, você salva com PNG, mas não é o nosso caso. Salvei com JPG mesmo. Vou voltar para lá. Agora, no código, eu vou inserir essa imagem aqui. Então, nós vamos fazer o que? No head, a gente tem as configurações da página, né? Então, se a gente observar aqui, eu coloquei dois comandos, duas tags aqui. Um que faz com que apareça o nome, né, que é o título da página. Então, se a gente observar aqui no navegador, na aba tem o nome que está aqui entre os titles. O meta cassette é o TF8. O que ele faz? Nós já vimos isso nas primeiras aulas. Ele vai configurar o padrão de acentuação, né? E agora eu vou inserir uma outra tag aqui para chamar, para carregar a logomarca. Então vamos colocar aqui um rel igual, e para me indicar para o navegador que é uma logomarca, é um ícone, né, de logomarca, a gente tem que colocar a palavrinha aqui em inglês, que é o shortcut. Shortcut. E eu defino também com icon, né, que aqui eu coloco um icon na frente dizendo que é um ícone. Agora eu tenho que indicar para o navegador onde que está essa imagem. Então eu venho aqui e coloco href igual e vou colocar aqui o caminho dessa imagem. Então, por exemplo, a gente sabe que a imagem está salva na pastinha imagens. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é imagens, o nome da pasta, depois o nome da imagem que eu quero carregar. No nosso caso aqui, a imagem chama logo.jpg. Beleza? Então, bem simples, ó. Eu coloco o comandozinho aqui, dizendo que ele tem que carregar a imagem, só que aqui está faltando o link rel, que é o mesmo que a gente usa para... É bem parecido com o que a gente vai usar no CSS. Eu vou salvar. Vou atualizar. E olha lá, ó. Carregou a nossa imagem lá, o nosso ícone. E esse ícone também vai, quando a gente faz uma marcação aqui para favoritos, né? Para as páginas favoritas, ele também vai ficar lá, a logomarca lá do seu site. Tranquilo, muito simples, né? Muito fácil de fazer e bem bacana também. É lógico que o meu não ficou muito bonitinho de ver, mas tenho certeza que vocês vão caprichar no de vocês aí. Então vamos para o próximo tema aqui da nossa aula, que é a questão das âncoras, né? Então, para a gente entender, se a gente olhar esse arquivo aqui, né, esse site, a gente tem uma barra de rolagem, né? É lógico que não está maximizado aqui, mas se eu maximizar, ele continua tendo uma barra de rolagem. Então, o que acontece? Vamos supor que esses itens aqui fossem menus, ou então, quando eu clicasse nele, ele descesse, né? E me levasse para o assunto que eu quero disponibilizar lá naquele link onde eu cliquei. Então vamos tentar fazer isso. Eu vou tirar esse item daqui e vou colocar aqui, sei lá, quando eu clicar, ele vem para a figura, certo? Então eu vou colocar aqui o comando de link, né? A de âncora, href igual, aí aqui eu coloco para onde que eu quero que ele me leve, né? E aqui eu tenho que fechar o A
e colocar o que eu quero que apareça aqui. Então, o usuário vai clicar em que palavra? Então, eu vou definir a palavra que eu quero que ele clique, ó, figura. Então, ou imagem, vamos deixar a figura mesmo. Quando ele clicar na figura, eu vou colocar para vir para a figura aqui embaixo. Então, eu tenho que definir o nome. Então, quando eu trabalho com âncora, a grande diferença do link na questão de configuração, né, da tag, é que na âncora eu tenho que usar a hashtag, né, ou então a jogo da velha ou cerquilha. E aí eu coloco o nome que eu quero. Então eu vou colocar aqui figura. Então, ó, para ficar bem simples de entender, quando eu clicar na figura que vai aparecer como texto, o navegador vai me levar, vai procurar dentro desse arquivo um nome que tenha figura e vai apontar para lá. Então, se eu salvar aqui e atualizar, nós vamos ver que vai virar um link aqui, né? Ficou um link. Só que quando eu clicar nesse link, não faz nada, porque não existe o nome figura dentro desse arquivo ainda. Então, tranquilo. Vamos agora definir onde nós vamos colocar esse nome figura. Vamos ver aqui antes da figura. Vamos colocar aqui, então. Aqui eu vou colocar, de novo, eu vou colocar o A de âncora. E agora eu vou usar name. E simplesmente eu vou colocar o nome que eu usei lá. Então, quem que eu estou chamando lá? Aqui eu defini que vou chamar figura. Então agora eu vou colocar o nome que eu defini lá, figura, e vou fechar o Azinho. Tranquilo. Agora vamos testar. Então quando eu clicar lá, quando eu clicar aqui nesse link, ele vai procurar, o navegador vai procurar a palavrinha figura, e quando encontrar, ele vai parar. Então, ele tem que parar aqui. Então, vou salvar, vamos testar. Figura, cliquei e ele desceu, ó. Se a gente observar a barra aqui, ó, tá em cima, quando eu clicar, desceu. Então eu estou navegando no meu arquivo, né? Eu não saí desse arquivo. Então eu fiz uma âncora, né? Uma âncora aqui para o conteúdo, e quando eu clico eu desço para o arquivo. Agora, se eu quisesse fazer o contrário, né? Se eu quisesse, eu estou aqui embaixo, se eu quisesse voltar lá para o início, então eu faço o mesmo processo, ó. Agora eu vou vir aqui no final da figura, vou colocar aqui o A de âncora, href, e vou definir um nome para ele voltar. Eu vou definir, vou colocar o nome voltar aqui. E agora eu vou colocar o que eu quero que o usuário veja. E vou colocar um Azinho para fechar, né? Finalizei aqui a âncora. E agora eu tenho que marcar a posição do voltar. Qual que é a posição do voltar que eu quero? Aqui em cima. Então eu tenho que ir lá em cima e colocar um name lá para cima. Então eu venho aqui e vou definir. Acho que aqui vai ficar bom. Aí eu venho e coloco A de âncora, name, e defino o nome, né? Nesse caso aqui, voltar. E vou fechar a âncora. Salvei, atualizei. Então, ó, quando eu tô aqui em cima, se eu clico em figura, ele desce. E agora, se eu clico em voltar, ele pegou o padrão também da fonte, né? Porque naquela aula de fonte eu acho que eu não fechei o fonte. Quando eu clico em voltar, ele sobe. Vale lembrar que uma vez que eu defini o nome, eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser, né? Então aqui eu defini onde tem onde vai ser o nome voltar, né? A posição voltar. Isso, vamos supor que eu tenho vários outros links aqui para baixo.
Quando eu quiser voltar novamente, basta eu colocar o voltar. Aí ele vai voltar para uma espécie de índice aqui, um menu. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco grande, um pouco grande essa aula, mas espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Um forte abraço, tá?